cara lembra da senha do canal, é. Eu acho massa que eu fico um bocado de tempo sem postar nada de vídeo e quando eu volto eu tô com um estilo totalmente diferente. Talvez eu esteja um pouco mais magro, talvez eu tenha gripado, talvez eu tenha que ter comprado 2 pulmões novos para estar falando aqui. Posso não ter postado ou gravado vídeos, mas eu li e muito. Eu queria fazer um vídeo dos livros que li apenas em janeiro. Só que, como eu não gravei vídeos dos livros que li em dezembro e a gente já tá em fevereiro, eu vou incluir todo esse período do começo ao fim para mostrar para vocês os livros que eu li. Eu acho que foi um pouco. Talvez eu tenha passado um pouco da conta. É a faculdade, como é que você está conciliando todo esse tempo para ler vários livros e estudar? É fácil? Eu não tô. Fui logo pego de surpresa nesse semestre porque em vez de ser uma disciplina por mês, tá sendo 2. Eu tô com uma atrasada. Mas sem muita enrolação, como o foco deste vídeo é apresentar os livros que eu li para vocês, vamos nessa. Entre Mundos, de Rodrigo de Oliveira e Pedro Ivo. Então imagine que você é um jovem muito inteligente e consegue construir um aparelho capaz de se comunicar com o mundo dos muertos. Essa é a história de Entre Mundos. Após uma tragédia acontecer com o nosso protagonista chamado... Me lembrei, Rubens, ele consegue utilizar os seus dons para construir um telefone não propositalmente. Ele queria construir um celular, mas não sabia que com isso romperia os limites entre o mundo dos vivos e de quem já partiu para o além. O livro tem uma leitura muito fácil, não é à toa que dessas 285 páginas passou assim. É um livro nacional, muito bem escrito. Eu fico um pouco triste porque dá a entender que teria uma continuação. Não sei se cancelaram, se pretendem escrever ainda, mas Rodrigo de Oliveira e Pedro Ivo, se vocês estiverem vendo esse vídeo, eu peço que continuem, por favor. Se eu pudesse dar uma nota, eu acho que ele cumpre muito bem a proposta que ele quer passar. Então... eu vou dar 10. Eu estou bondoso, cara. O psiquiatra mais lindo do mundo. Eu sei que é o psiquiatra mais lido. Eu quis fazer comédia. Sonhos e disciplina e controle o estresse. Escrito por Augusto Cury. Então, de uma maneira fácil de explicar, o Augusto Cury resume o que é essa máquina, essa aeronave mental que a gente pilota, que chamamos de cérebro. Muito legal. E eu acho que se a pessoa tem dúvidas para se entender, ou entender aos outros, ou compreender, na verdade, essa complexidade que nos circula, vale a pena ler. É bem legal. Eu acho que muitas pessoas têm um certo preconceito com livros de autoajuda, porque geralmente são só palavras motivacionais, às vezes não tem tantas lições por trás. Depende de quem é que está escrevendo o livro. Não vamos generalizar. Tem um conteúdo bem bacana, então leia. Vou dar nota? Eu preciso? O cara é o psiquiatra mais lido do mundo e vai depender de uma nota minha? Não vai. Lidando com situações difíceis, escrito por Mike Ainsley. Tá bom, esse aqui é um livro total de autoajuda. Como lidar com estresse, ansiedade, mudança, risco e fracasso, problemas de saúde, envelhecimento, problemas de relacionamento e eventos marcantes. Um livro bem agradável de ver, de ler também, né? Diversos tópicos, separações muito bem definidas. Olha, remédios caseiros para dor de dente. Morda uma bola de algodão embebida em óleo de cravo da Índia, disponível nas farmácias. Ainda bem que eu não estou com dor de dente. Mas se você precisasse de um amigo para ter conselhos rápidos e eficazes, e não tem, é um pouco triste, Mas leia esse livro, vai ajudar com certeza. Mas é melhor socializar, eu tenho a impressão de que é melhor sim. Tá, esse nome eu vou falar errado com certeza. Francis, vou chamar de Francis. Francisca. A Árvore da Mentira é escrito por Francis Hardinger, não sei. Tem uma polêmica comigo esse livro aqui, mas vou explicar. Comecei a ler ele no ano passado e achei a leitura tão arrastada, tão lenta, que eu quis pausar. Só que, entendam muito bem, às vezes um livro é bom, mas você não tá com paciência para ter aquele tipo de leitura naquele determinado momento. Então, eu simplesmente estava querendo ler um livro pra ver o que ia acontecer e não apreciar a história. Lembrando, o ideal de você ler livros... Essa geladeira, eu acho que ela vai criar asa e decolar a qualquer hora do dia. Continua. Ah, agora tu para, né? A mentira tem seus frutos e quase nunca são doces. Imagine se você conseguisse descobrir uma árvore que se alimenta de mentiras. E através dessas mentiras, ela consegue te dar um fruto que revela segredos. É um livro espetacular, mas que você tem que ter paciência para ler. Porque essa escritora, ela gosta de detalhar bem, tornar tudo amplo, extenso. E se você gosta de uma leitura mais dinâmica, mais rápida, você não vai encontrar nesse tipo de livro. Só que depois que eu entendi como esse livro é, voltei, gostei da história e terminei no instante. Curti o final, apesar de que eu ainda acho que demorou um pouco para progredir a história. Mas não tem defeito nenhum. Eu acho que o único defeito foi no próprio leitor mesmo, esse cara aqui. Li pacientemente e eu li depressa.
mais do que quando eu queria terminar o livro. Ler livros não deve ser uma competição de quem lê mais rápido, quantas páginas você lê por dia, mas sim o quanto você consegue entrar dentro da história. É para ser uma experiência imersiva e não apressada. Você não vai machucar ninguém lendo mais rápido ou mais devagar. Se você está apreciando a leitura, é o que importa. Momento de sermão finalizado. Alice através do espelho, escrito por Lewis Carroll, escrita há mais de 150 anos. Essa aqui é a continuação de Alice no País das Maravilhas. E vou confessar, eu gostei mais desse livro aqui, que é o segundo, do que o primeiro, hein? Apesar de que eu acho que o autor não vai se importar comigo dizendo isso. É um livro infantil, mas serve para todas as idades. É bom. Eu gostei. Eu acho que eu tinha acabado de terminar é foda. Eu tinha terminado de ler A Árvore da Mentira. E eu queria um livro que tivesse a leitura rápida, porque como eu falei, eu gostei, mas foi um livro que se estendeu muito para terminar de lê-lo. De o ler. Lê-lo tá certo, eu acho. Agatha Christie, eu acho que ela já morreu, né? Não sei. Ah, ela morreu. Morreu com 86 anos, pelo menos. Ficou velhinha. A Mansão Hallow, ela tem um talento enorme para te cativar durante o mistério inteiro, porque ela captura a sua atenção. Mas o problema é que são personagens tão insuportáveis, mas não tem personagem bom. E o tempo todo o livro tenta te convencer de que um sujeito é bom, sendo que ele não é. É otário. A palavra é idiota. Me deu raiva, mas é um livro muito bom. E ele tem um final satisfatório para os personagens? Tem. Eita, esse aqui foi um dos meus preferidos. Esse livro faz parte de uma trilogia. Já chegou o terceiro, eu já li o primeiro, mas não chegou o segundo. Apesar de que eu tomei spoiler quando li a sinopse. O Ceifador, escrito por Neil Shusterman. Uma sociedade em que a humanidade evoluiu a tal ponto que ninguém morre. Tudo isso não existe. É um paraíso na Terra. Mais ou menos. É aí que um sistema cria os ceifadores. Pessoas que têm uma meta de colher determinadas pessoas no ano. É uma cota. Uma cota de mortes. Pessoas vão nascendo, gerações vão sendo criadas, mas para que o mundo não tenha uma superpopulação e dê problemas, uma parcela é... A imortalidade nos transformou em personagens de desenho animado, do diário de coleta da ceifadora Curry. Ou é Curry? É Curry. Não é Curry não. Curry é o tempero. Leia, leia, leia. E aí, Schwab, a cidade dos fantasmas. Imagine que você é uma garota que consegue enxergar fantasmas e tem acesso ao outro mundo por uma cortina que você chama de véu. Eu acho que entra na categoria daqueles livros que são agradáveis de ler, cumprem o que eles prometem, são muito bons, mas não é um livro que eu vou me lembrar para sempre. Eu até quero ler a continuação para saber o que acontece, mas não estou tão curioso, é isso. A bicha é autora best-seller do New York Times. Respeita. E eu aqui falando dela. Mas eu posso. O canal é meu, eu falo o que eu quiser. A Nona Vida de Lois Drax, escrito por Liz Jensen. Se você for pegar esse livro e folhear numa página qualquer, muito provável que você se depare com parágrafos enormes. Eu comecei a ler esse livro, já gostei na primeira página. A gente vai ler esse livro de dois pontos de vista. Do Lois Drax e de outra pessoa. Será que se eu revelar vai ser spoiler? Mistérios, perguntas sem respostas, drama familiar, possíveis assassinatos e maracutaias é o que você vai encontrar neste livro. Quando você vê esses parágrafos extensos, mas larga um pouco esse preconceito e lê, você vai entender que é que nem manteiga. Você passa os olhos e quando vai da fé, você já passou 50 páginas em uma hora. Eu li esse livro, eu acho que não foi nem uma semana. Da saga de Sherlock Holmes, O Signo dos Quatro, escrito por Sir Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes, um homem que é excêntrico e que se não sente prazer resolvendo enigmas e mistérios, prefere se deleitar com a melancolia tocando seu violino. Bem legal porque quem conta a história não é Sherlock, é o Watson. Não tem defeito. Eu acho que é um dos personagens icônicos que são clássicos. Enfim, eu vou ficando por aqui. E agora a gente se vê só daqui a uns 4 anos. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que as pessoas se divirtam tanto quanto você. Aqui quem foi que falou foi o Jonas Filho. Valeu, falou, é nóis, aquele abraço, Deus abençoe e